Agora vamos ver o outro exemplinho, quando a relação de recorrência é t de n igual a 2t de n sobre 2 mais θ de n. Tá? Neste caso, nós temos aqui que t de n, na hora que ele for expandir a árvore, vai ter duas chamadas recursivas. Isso significa que cada nó da árvore de recursão, na hora que for chamar recursivamente, vai gerar dois novos filhos com a entrada dividida pela metade. Tá? Então, aqui nós temos, na altura 0, tem apenas o t de n, na altura 1, o t de n se converte em duas chamadas recursivas, gera dois nós com t de n sobre 2. À medida que isso vai se expandindo, nós temos t de n sobre 2 se expande para t de n sobre 4 e t de n sobre 4, duas chamadas recursivas com o parâmetro dividido pela metade. Tá? Esse lado também iria se expandindo. Tá? T de n sobre 4 faz duas chamadas recursivas, cada um desses com t de n sobre 8 e por aí vai. Então, veja, à medida que a gente vai descendo no nível da árvore, você tem a quantidade de nós por nível duplicando, até que a gente atinge um valor lá embaixo, em que nós temos t de n sobre alguma coisa, atingir t de 1 e a árvore para de se expandir. Tá certo? Novamente, para poder calcular como o parâmetro varia em relação à altura, não é difícil ver que o denominador do parâmetro ele é, na realidade, uma potência de 2, onde o expoente é a altura. E aí nós conseguimos deduzir que, quando eu chegar a t de n sobre 2 elevado a h, na altura mais profunda da árvore, eu vou parar de expandir a minha árvore, porque meu parâmetro vai chegar a ser uma constante, que normalmente nós adotamos 1. Isso implica que n sobre 2 elevado a h é igual a 1. Né? Isso daqui me dá que 2 elevado a h é igual a n. E aqui eu aplico log a ambos os membros. Log na base 2 de 2 elevado a h igual a log de n. Logaritmo de uma potência, sai o expoente e multiplica por log de 2 na base 2, que é 1. Então, eu tenho que h é igual a log de n, consegui extrair meu h. Agora, se concentrando na informação de combinar respostas da chamada recursiva, quando a entrada é n, eu gasto n para poder combinar essas respostas. Então, vamos resolver os termos da árvore. Tá? Então, para cada termo desse daqui, n, tá? Quando a entrada é n, eu gasto n. Se a entrada é n sobre 2, eu vou gastar n sobre 2. Se é n sobre 4, eu vou gastar n sobre 4, porque é isso que a relação de recorrência está me dizendo. E aí nós temos esses tempos em cada nó da árvore. Vamos agora somar esses tempos ou custos por nível da árvore. E aqui nós temos, aqui só tem um nó, custo n, n sobre 2 mais n sobre 2 dá 2n sobre 2, que dá n, 4n sobre 4, que dá n, 8n sobre 8, que dá n, e por aí vai. Notem que a sequência da soma dos custos por nível, tá certo? Tá dando sempre um número constante que é n, tá certo? Se a gente soma isso, eu tenho n mais n mais n mais n, h vezes, que é o tamanho, justamente o tamanho da altura. Então, o tempo do algoritmo é n vezes h. Como h é log de n, nós temos que o algoritmo é n log de n. Tá? Agora, vamos mudar um pouco. Vamos começar a variar a quantidade de chamada recursiva, tá? E depois variar aqui o tempo para combinar respostas para a gente ver qual é o efeito que acontece com o algoritmo. Vamos supor que meu algoritmo mudou e que ele faz 3 chamadas recursivas, onde ele divide a entrada em 3 partes. Tá? E ele faz 3 chamadas recursivas e gasta um tempo n para combinar. Essa informação nada mais vai ser, essa informação de quantidade de chamada recursiva em termos da árvore vai gerar apenas mais filhos a cada nó. Tá? Ou seja, quando eu tiver aqui para processar uma entrada de tamanho n, eu vou fazer 3 chamadas recursivas dividindo a entrada pela terça parte. E por aí vai, eu iria expandindo. Cada um desse vai me gerar mais 3 de t de n sobre 9. Cada t de n sobre 9 geraria 3 de t de n sobre 27 e por aí vai. Até chegar lá no fundo da árvore.
que não é difícil ver que o parâmetro varia com uma potência de 3 elevado à altura. Tá? Então, aqui, ó, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e por aí vai. De forma que, para eu atingir o caso mais simples, eu tenho aqui n sobre 3 elevado a h. Isso implica que n sobre 3 elevado a h é igual a 1, que por sua vez implica que 3 elevado a h é igual a n. Aplicando log na base 3 a ambos os membros, log na base 2 mesmo, certo? Nós teríamos aqui log de 3 elevado a h igual a log de n, o h sai e fica log de 3 na base 2, que é uma constante, tá certo? Se é uma constante, a gente pode ignorar ela da fórmula. Quando n for bem grande, certo? Na realidade, o nosso h vai ser da ordem de log de n, ou seja, não afetou a altura da árvore o fato de eu ter feito mais chamadas recursivas. Tá? Agora vamos resolver os termos da árvore, que a relação de recorrência me diz que quando a entrada é n, eu gasto n para resolver. Vou aplicar isso a todos os nós da árvore aqui. Então, onde tem n, vai ficar n, certo? Onde tem n sobre 3, vai ficar n sobre 3 também, n sobre 9 e por aí vai. Tá? Somando agora os custos de cada nível, eu tenho n, só tenho um nó. Aqui eu tenho 3 nós, 3n sobre 3, que vai dar n, 9n sobre 9 e assim por diante. Notem que aqui em cada custo a cada nível eu tenho um custo n. Se eu somo esses custos, aqui eu tenho h vezes, minha complexidade é n vezes h, que é n log de n, que h é log de n. Tá, pessoal? Então, não afetou muito o fato de eu aumentar a quantidade de chamadas recursivas, ok? Dividindo também a entrada pelo número que coincide com a quantidade de chamadas recursivas. Agora, vamos fazer a outra mudança, que seria, ao invés de ter, vamos variar o tempo de combinar as respostas que vêm das chamadas recursivas. Tá? Então, aqui, novamente, naquela relação, meu algoritmo faz duas chamadas recursivas. Vou começar a expandir, né? Tendo a fase de expansão, conseguindo parar e ver que a altura, ela na realidade, o parâmetro ele muda como uma divisão da entrada por uma potência de 2, onde a altura é o expoente. Daqui, nós fazemos a extração da altura, que é log de n. Tá? Aí agora, nos concentrando na resolução dos termos da árvore, certo? Veja que não importa quem é o n, eu vou gastar um tempo constante para combinar as respostas das chamadas recursivas. Então, isso daqui vai fazer com que todos esses termos da árvore eles sejam resolvidos para 1, que é um tempo constante. Somando o custo por nível, nós vamos ter aqui 1, aqui nós temos 2, aqui nós temos 4, aqui nós temos 8, ou seja, a soma dos custos de cada nível, tá certo? Dos níveis, certo? Vai dar 1 mais 2 mais 4, certo? Ou seja, nós temos uma progressão geométrica de H termos. E eu quero somar, certo? Os H termos dessa progressão que é crescente. Retornando ao nosso background matemático, essa soma é dada pelo primeiro termo vezes a razão elevada a n menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1, onde a razão nesse caso vai ser 2, tá certo? Que aqui está sendo multiplicado por 2. Então, ficaríamos, o A1 é 1, tá certo? A razão é 2, ficaríamos 2 elevado a h, que é log de n, certo? Menos 1, tá certo? Isso daí nós podemos deixar simplesmente como 2 elevado a log de n, quando esse n é bem grande, certo? Essa diferença de q elevado a n menos 1 é q elevado a n, tá certo? Sobre 2 menos 1, que é 1, certo? Aí nós ficamos apenas com 2 elevado a log de n na base 2. Recorrendo ainda aquelas fórmulas, ao background matemático dos logaritmos, quando nós temos uma base elevado a log de qualquer coisa na mesma base, isso daqui é exatamente o qualquer coisa, ou seja, o algoritmo tem tempo n,
tá certo? Então, mudar o tempo de combinar a resposta da chamada recursiva afetou o meu tempo do algoritmo.